Dona Margarida é uma senhora idosa. A gente conheceu ela em dezembro. Em dezembro a gente conheceu ela por acaso. O motorista da nossa equipe é vizinho dela de rua. E aí ele falou o seguinte: olha, tem uma vizinha minha que tá com uma ferida. Você podia fazer o favor de visitá-la? Aí eu fui lá pra ver uma ferida, achando que até que fosse uma ferida sacral, assim, coisa na bunda, sabe? Beleza. Aí cheguei lá, tava com uma ferida na mama. Aí a hora que eu fui ver a ferida dela na mama, era um câncer de mama que ela já sabia que tinha ulcerado e tinha miíase. Tinha mais de 200 larvas na mama dela. Meu nome é Igor de Oliveira Cláudia Siqueira. Sou a Mônica, né? Nasci em Caratinga, dia 20 de maio de 79. Nasci aqui em Caratinga, algum tempinho atrás, né? A gente não precisa ser específico tanto assim. Professor, assim, eu gosto não vou dizer de ser professor não, mas eu gosto de interagir com os alunos. Acho que ser professor é muito mais do que isso. Mas assim, acho que o convívio diário com as pessoas, né? Assim, eu gosto de conviver com os alunos porque uma grande maioria ainda são pessoas jovens e sonhadoras, né? Isso alimenta a gente, sabe? Então, assim, eu acho que o legal de estar na faculdade ou estar dando aula é a gente ter contato com pessoas, né, assim, que tem sonhos, né? Que tem muito pra frente ainda. Foi mesmo, foi desse jeito. Eu entrei para fazer parte prática da medicina de família com uma outra colega. Depois eu fui dar um pouquinho de aula. O professor precisou de sair, se ausentar. Eu fui dar aula na AIS, na Atenção Integral à Saúde. E aí os alunos foram lá e conversaram e pediram para que eu fosse para a SEMI, porque acharam que eu tinha... Eu tô gravando isso aí já? Não, né? Tô. Passou acompanhada da Margarida. Mas o que mais chamou atenção na casa dela é o fato a questão social. A mama com larva foi de menos. Isso aí chamou atenção também, mas ao mesmo tempo tinha uma senhora com câncer de mama, com a mama cheia de bicheira, vamos dizer assim. Quando eu entrei na casa dela, tinha 5 meninos, um com síndrome de Down, o mais velho tinha 14 anos, o resto tudo pequenininho. E tinha uma filha, dependente química, ela acaba surtado lá dela, noiada, agressiva com a gente. E eu olho pro lado ainda, tinha um cachorro cego dos 2 olhos. Então, assim, chamou atenção que esse cenário, assim, macabro, vamos dizer assim. O bicho na mama era o trem mais simples que ela tinha. Assim, a gente levou ela pro hospital, né? Fez a transição por causa dessa vulnerabilidade social dela e de que em casa, nesse momento, para ela não estava sendo o melhor lugar, né? Então a gente transferiu ela pro hospital. Quando ela chegou no hospital, ela recebeu os cuidados que ela não estava recebendo, às vezes, por não ter ninguém para cuidar dela em casa. Não tinha ninguém nem para limpar a bunda dela em casa. Ela falou assim: nossa, eu acho que eu tô no spa. Ela comparou o hospital a um spa. Você imagina só Vocês não conheciam, o tamanho do sofrimento. Imagina se lá é um spa, né? Como se disse. Tá desde domingo ou não? Desde ou alguém jogou fora ontem antes de ontem? Ninguém? Esse aqui tem 4 dias. Tem, 4 não, 3. Segunda, terça e quarta. E aí eu fui, os meninos disseram, vai, você tem, né? E acabou que eu fui para a disciplina de semiologia. Lógico que eu não vou mentir que eu sempre quis muito dar aula nessa disciplina. Assim, um dia, se eu entendi que a docência era um chamado, né? Que a gente... talvez eu levava um jeitinho para estar ali partilhando com os alunos, né?
Então, eu entendi que a semiologia ia ser muito importante, é uma disciplina muito importante que eu gostaria de estar nela. Então, eu acho que foi muito bom, assim, essa oportunidade que eu tive. É algo que eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo que eu gosto muito, né? É estar junto com meus alunos ali, né? Nas trocas, na partilha, ouvindo as histórias deles, dando boas gargalhadas e também estando junto com os nossos pacientes, né? Então, eu acho que traz duas coisas que para mim são importantes, né? Então, eu adoro semiologia, né? Assim, se eu pudesse ser especialista em alguma coisa, eu seria semiólogo. Só que eu acho que nem existe isso, né? Assim, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito e, né, do que gosta e tal. Eu acho legal da semiologia é a simplicidade das ações, das tecnologias e o tanto que elas alcançam, né? Assim, a coisa que mais me fascina na medicina é a gente periferizar tecnologias. E a semiologia a gente consegue levar em qualquer lugar, né? A mão da gente, a palavra, o olhar, de forma técnica e com certo efeito. Então, assim, a semiologia, ela, para mim, ela é grande parte da medicina, ela se mistura com a medicina. Eu não consigo imaginar a medicina sem arte, sem entrevista, sem o toque. A Ângela, eu tive lá domingo. A Ângela, pessoal, vocês entenderam o caso da Ângela. Vamos citar agora a Ângela. Ela é uma senhora nova, está na casa dos 60 anos, tabagista de longa data, desenvolveu uma neoplasia maligna de bexiga. E essa neoplasia maligna de bexiga, ela gerou metástase pulmonar, fígado e ossos, até o ponto de quebrar o fêmur esquerdo e a perna direita dela. Então ela quebrou a perna direita e o fêmur esquerdo. Foi operada recentemente, tacamada. Só que a tacamada, o que complica nessa história aí? A tacamada, se a tacamada precisa ser anticoagulada, porque senão vai ter trombose venosa profunda e TEP, e ao mesmo tempo ela está com a hematúria franca, por causa do câncer de bexiga. Então está sangrando a bexiga e uma sonda vesical de demora para poder evitar coágulos, lavar a bexiga dela. Então, domingo eu fui lá, conversei com ela, deixei assim à disposição dela. Falei, olha, se você quiser usar, usa. Se não quiser, liga para nós na hora que entupir, na hora que tiver uma retenção de ar por algum coágulo. Então, assim, foi tudo combinado com ela. Domingo eu fui lá, Mônica, eu passei para ela fluoxetina, que ela estava muito ansiosa, e passei para ela clonazepam para ela dormir à noite. Então, eu acho bacana assim, a gente poder dar aula de semiologia no serviço de assistência domiciliar, né, na casa das pessoas, por vários motivos. Um deles, primeiro, é uma situação que ela não é fantasiada, maquiada, nem controlada. A gente chega num ambiente que a gente não sabe o que vai encontrar. Geralmente as aulas elas são muito programadas e são em locais que são muito protegidos. E no SAD não, a gente vai com os alunos e o aluno vê o professor atuando de forma natural. Ele vê o professor tendo dificuldades, o professor errando, o professor acertando, o professor dizendo que não sabe como lidar naquele momento. É uma coisa muito real, né? Ela é real porque você vai atender na casa da pessoa, num bairro diferente, onde você ali é o, vou dizer um intruso não, mas você que é o de fora. Então assim, eu acho que o ambiente ele mostra para o aluno as nossas vulnerabilidades, as nossas incertezas, as nossas dificuldades. Você quer esse contato com os alunos e também estar junto dos pacientes. Então é uma disciplina que realmente completa
minha vida profissional. Então, eu sou muito feliz dando semiologia e acho a disciplina uma disciplina que é muito mais só técnica, né? A melhor técnica disso, ou né, a melhor manobra, eu acho que é o conhecer verdadeiramente do paciente, do ser humano, da pessoa. Mônica, Oi. fala pra mim, o que foi que a gente fez hoje aí nessa paciente de hoje? Então, a gente viu ali que ela tá com confusão mental, né? Tá com delírio hiperativo. Ela é uma paciente que tem um desejo de viver, né? Então, ela conversou muito com a gente no último consulta e pediu que a gente fizesse as medidas de acordo com, né, respeitasse os desejos, as vontades dela. Uma coisa que ela pediu foi a retirada da sonda vesical de Demoro. E a gente explicou para ela dos riscos e benefícios e mesmo assim ela optou por retirar. Só que a gente viu que essa decisão, ela teve um preço. A síndrome do cobertor curto, né? A gente fica brincando. Porque se você melhora de um lado o tratamento do paciente com algumas terapêuticas, ele pode ter, infelizmente, complicações por outras questões. Ela precisa, por exemplo, de ser anticoagulada, mas ao mesmo tempo ela tem hematúria. Então a gente tem que ajustar a conduta de forma com que você vai proporcionar, né, esse controle de sintomas, cuidado da paciente que tem uma doença já incurável e ameaçadora da vida. E o mais bacana a gente vê a semiologia, essa ciência, ela fazendo diferença, né? Assim, a gente, como se diz, usa só o cuspe, a mão, né? E a paciência, e a gente consegue fazer algo na vida das pessoas. Então, assim, a semiologia para mim é tudo. Eu não consigo me imaginar não fazendo isso. E até se mistura um pouco, né? A gente ser médico, a gente ser médico de família, a gente dá aula de semiologia. Ao mesmo tempo que você está dando aula, é uma coisa que você está vivendo. Agora, como que você faz para poder conciliar essa doideira que é essas coisas que acontecem dentro da faculdade, assim, a vida de professor com a vida do médico, que já é um negócio mais conturbado do mundo? Com vocês também, assim, a gente tenta passar verdadeiramente o que a gente vive, como a gente vive, o que a gente faz na nossa prática. Porque eu acho que se a gente não for sincero, mostrando realmente o que a gente faz, não faz sentido, né? Não faz sentido para vocês também futuramente aplicar isso na vida de vocês, né? É como o Igor fala, né? Medicina do arroz com feijão mesmo, do pé no chão, né? Do pé na lama, né? Que é bem diferente muitas vezes daquilo que a gente vê ou ouve, né? Em certas situações, em compêndios, tratados, livros, né? Onde você vê a realidade é bem diferente. Então a gente acha muito importante essa integração da prática com a teoria. E é bom vocês verem isso aí, né? Como é que é corrido, como é que é, porque isso faz parte de uma realidade. Então até isso eu acho que é válido quando vocês veem esse aspecto também, que é possível você fazer, né, essa integração de todas as suas funções servindo, né? E acaba que a vida te serve. Você vê o carinho que os pacientes nos tratam, o carinho que vocês como alunos nos tratam também, e isso é o combustível pra gente conseguir dar conta disso tudo, sabe? Então, assim, um cara com 2 cânceres, né, graves, né, um esôfago gástrico e o outro renal, e o que eu vi no final de semana foi um quadro de anasarca, meu ver, por congestão cardíaca. Você deixa o tração em casa. E desde sábado eu tô fazendo nele furosemida. O máximo que eu consigo fazer porque ele tá hipotenso. Então, assim, não dá pra fazer muito. Então, ele tá na máscara de alto fluxo, dependendo de 10 litros de alto fluxo. Não sei se continua assim, você viu ontem, o que você viu, mano? A Mônica é uma menina que tem... Menina foi ótimo, né? A cidade toda é menina, parece, né? Vamos lá. A Mônica, ela tem muita fé em Deus. Ela crê, né, que verdadeiramente é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a gente veio dele para um dia, eu acredito que um dia a gente vai voltar para Ele. Então, eu não podia descrever a Mônica sem
dizer que ela é filha de Deus, né? Que eu creio nesse Deus, né? Vivo e verdadeiro. E único, né? Expectativa para esse paciente agora? Então, a gente sabe que ele está bem grave, né? Desde domingo, quando o outro médico, né, que foi o Ico, que passou e avaliou, e viu que ele estava tendo algumas descompensações do quadro de base dele importantes. Então, a gente ajustou a terapêutica dele ontem para em finalidade de controle de sintomas. Então, hoje a gente veio ver se esses sintomas realmente estão controlados, como é que está do ponto de vista clínico, né? E ver o que mais a gente pode fazer para poder dar um alívio para esse paciente, né? Com isso, ensinar a nossa mega, né, acadêmica que está ali do lado, né? Fernanda, a lidar, né, com os aspectos semiológicos da pessoa, né? Que a gente vai examinar do paciente e com isso aprender também com a história dele. A gente vive, né, muitas vezes, assim, quando a gente, para ser completo em tudo que você faz, você tem que acreditar naquilo que você faz e acreditar naquilo que você vive, né? Então, não tem como. E eu acredito verdadeiramente no poder da semiologia. Então, até porque ela envolve muito mais do que estudo só de sinais e sintomas, mas ela envolve o aprendizado do ser humano, né? Das pessoas, desde a sua história, né, até as suas peculiaridades, né, de cada um, sua individualidade. Então, para mim é muito importante ser professor de semiologia, porque meio que se confunde com a medicina mesmo, com aquilo que eu, né, optei na vida para fazer, né, e que eu realmente acredito. Então, para mim ser professor de semiologia é uma oportunidade imensa que eu só tenho que agradecer, né, a Deus, a instituição que eu estou, mas principalmente meus alunos por ter paciência comigo, sabe? Fazer. E a gente vai poder aprender bastante coisas que é interessante do que a gente viu no laboratório. Não é uma aula extensiva do laboratório. Não tem que fazer na minha escola, não tem que ficar em todos os... Só direcionar. Só direcionar. Mas se vocês quiserem fazer para aprender, também não tem que trabalhar. Fazer uma escuta desse paciente. Imagina só, você vai fazer um bolo. Aí você pega os ovos, o leite, falta farinha, falta algum outro elemento que é principal para fazer aquilo ali. Será que esse bolo vai sair com o mesmo sabor? Vai conseguir ter os nutrientes devidos para as pessoas que forem alimentar, né, com esse bolo? Se a gente não der o devido valor a cada coisa, eu não digo só a parte da entrevista, né, dentro da semiologia, vai faltar. Algo vai ficar sem sabor, algo vai ficar sem se completar. Se você não conhece a pessoa, como você vai cuidar dessa pessoa? Os filamentos do tamanho da espessura do fio de cabelo. É engraçado, assim, a gente falar dos alunos por vários motivos. Primeiro, assim, que hoje eu estou professor e tem uma galera aí que está aluno. Mas daqui a um tempo, isso pode se inverter, né? E é comum inverter. A gente começar a aprender né, assim, aprender que eu falo que cada aluno vai pegar um rumo e a gente vai aprendendo com cada um e acaba que cada um vira uma referência nossa, pra gente poder consultar eles. Então, assim, a gente falar dos alunos é difícil, porque, assim, é uma situação de estado, não é uma situação, assim, de ser, né? E outra coisa interessante, assim, que é muito heterogênea a turma, né? Não é uma turma, assim, muito padrão, diga assim, todo mundo, os alunos são assim. Tem gente de todos os tipos, né? Assim, no sentido que eu falo de interesse, conhecimento, disposição e cada um tem suas qualidades, seus defeitos, né? E o que eu acho mais legal da gente tentar ser professor é tentar despertar nas pessoas o que elas têm de bom,
né? E elas acreditarem nelas, né? Assim, isso que eu acho que é interessante, porque independente de como são eles, como estão eles, eu quero saber onde que eles podem chegar, não é como é que eles são hoje, mas aonde que esse cara pode chegar, né? Ele perceber isso e eu perceber isso, que é difícil, né? Então, assim, não dá pra falar assim como são, né? Eu queria saber, né, até onde eles podem ir. Eles podem ir muito longe, né? Alguns muito além, muito além da gente, né? E então, assim, é isso que a gente gostaria de saber, né? Não quem são, mas aonde eles podem chegar, né? Acho que isso que é legal. Então aí, pessoal, acho que é muito importante essas aulas que a gente tem ao hospital universitário, né, que é um privilégio para a gente ter esse hospital para o ensino, né, voltado para o ensino. Então, o mais importante é porque a gente vê que os pacientes são os nossos melhores professores, com as suas histórias, com seus relatos, até mesmo, às vezes, com o momento que ele está vivendo da vida dele, através dos achados do exame físico, na anamnese. E nessa aula, na beira do leito, nós aprendemos muito mais do que está escrito, aprendemos sobre a vida e aprendemos o que está nos livros com maior profundidade, porque temos os melhores professores que são os nossos pacientes. Então não tem como ter outro resultado, não ser bons profissionais, éticos e respeito ao paciente. Essa aula de hoje vai render, hein? Vai render muito, isso, Deus se quiser. Então, a gente vai visitar uma senhora, uma idosa, muito idosa, mais de 90 anos, com sequela de AVC, sequela motora, sequela cognitiva, obesa. Então, assim, ela tem muita dificuldade de locomoção, de acesso ao serviço de saúde. E a família ligou pra gente hoje, né, pedindo um apoio. Vamos lá ver como é que tá. Ela é muito importante porque o principal professor da disciplina, vamos dizer assim, são os próprios pacientes. Então, a semiologia, primeiro, a medicina não se faz sem vida. A medicina não se faz sem pessoas, né? Nós estudamos medicina justamente para cuidar de pessoas e porque nós gostamos de cuidar de pessoas. Então, a semiologia, a grande arte disso tudo é porque os próprios pacientes nos ensinam sobre eles. Isso, taca aqui. Tranquilo. E nós, dentro da semiologia, tiramos, né, treinamos dentro de nós a melhor forma de lidar com essa pessoa, né, de conhecer essa pessoa, de conhecer esse paciente, estar diante dele, de entregar aquilo que nós temos de melhor, né, para conseguir de fato alcançar um objetivo que muitas vezes é aliviar, né, quando não é possível curar, quando é possível curar, né, e também estar ao lado, né, dos pacientes e de suas famílias. Então, eu acho que a semiologia é uma matéria essencial dentro da medicina. Ela se confunde um pouco até com a medicina. Não tem como desvincular a medicina da semiologia. Hoje em dia a gente vive num mundo que ele é muito tecnológico, de tecnologias duras, né, assim, de futurísticas, né, e eu acho que a semiologia ela me deixa com o pé no chão, né, assim, ela deixa a gente tentar fazer o método clínico, que seria conversar, examinar. A gente não perde esse método. A gente que é médico, né, assim, a gente pode talvez como se diz, se fantasiar ou se, como é que fala, se embriagar na tecnologia mais moderna e a gente esquecer um pouco do toque, né, da conversa, né? A gente vê tanta gente reclamando hoje em dia que as pessoas nem tocaram nelas, né, que foi numa consulta e a pessoa nem pôs a mão. Doutor Emmanuel, fala pra gente aí como é que tava essa paciente e o que vocês fizeram com ela agora. Dona Elzi, ela estava em tratamento para pneumonia, né? Já estava no 6º dia de antibiótico e teve uma piora respiratória, né, nos últimos 2 dias. E o que a gente está vendo pelos sintomas, ela está apresentando ortopneia. Só deitar ela fica cansada.
e variações muito grandes da frequência cardíaca, a gente suspeita que ela possa estar congesta, uma congestão, né, pulmonar por ingesta cardíaca. Crepitações inspiratórias. Estava mais novinha, minha filha mais velha foi fazer um desenho. E ela fez um desenho, e no desenho ela fez. E eu lembro que eu estava sentada na mesa corrigindo, não estava fazendo aula e ainda corrigi prova dos alunos. E ela fazendo desenho, eu fiz desenho, mamãe, eu fiz um desenho para a senhora da família. E quando eu olhei o desenho, tinha ela e o papai dela. E eu falei, filha, não era o desenho da família? Quem é essa outra pessoa? Cadê a mamãe? A mamãe está trabalhando. E aí a gente iniciou o antibiótico, a antibioterapia, né? E houve uma melhora, que você viu a família até relatando aquela no domingo como participou, né? De uma visita, teve uma visita na casa dela em que ela pôde, né, interagir com as pessoas, estava bem, né? Porém, agora a parte cardiológica descompensou. Então a gente vai ter que atuar nisso aí também para tentar devolver, controlar os sintomas dela e ela ficar bem. E aí eu perguntei para ela há poucos dias assim, filha, mas como é que você lembra desse desenho? Ela falou assim, eu lembro, mas eu entendo hoje, mamãe, que você estava fazendo o que a senhora faz de melhor, que é cuidar das pessoas, né? E a semiologia, o que a gente mais ensina é isso, né? É entrevistar, é observar, é palpar, né? É examinar. E é uma necessidade que eu vejo pra gente e pras pessoas. Dona Nercina, boa tarde, dona Nercina. Boa tarde. Deixa eu falar com a senhora. A senhora tá aí sendo famosa no hospital hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo querendo escutar o pulmão da senhora, né? Porque a semiologia é a disciplina que te leva, de fato, para a beira do leito e do paciente, para a beira da cadeira, né, com seus ouvidos atentos e aprendendo com o melhor professor que pode existir, que é os nossos próprios pacientes, sobre os problemas dele, sobre a vida dele. Então, eu acho que não existe medicina sem pessoas, sem pacientes, sem, né, situações. Então, não tem como haver medicina sem, de fato, o estudo da semiologia. Tô querendo ouvir isso. Deixa eu falar com a senhora. O que a senhora tá achando desses alunos da semiologia, tudo vindo cá na senhora? Uma benção. Nossa, nota 1000. É mesmo? É muito bom, muito atencioso, alegre com a gente. É uma benção. É mesmo? A senhora gosta, então? Nossa, Jesus. Gostou de ficar famosa aqui no hospital? Parece que são. Ô, dona Nercina, obrigado pela colaboração com a gente, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus dá muitos e muitos anos de vida de vocês, que vocês sejam um aluno muito bom, né? Que possa ser feliz, vocês, sua família. Muito agradecido, eu agradeço mais ao meu Pai do céu, né? Que se fosse eu quase morrer, né? Hoje eu estou aqui. E cabeça de Deus, vocês. Só vocês entrar no quarto fica alegre. Se você ficar sozinho, você fica triste, né? Ué. Vocês muito alegre. Obrigado, dona Nercina. A gente tá aqui aprendendo com a senhora, tá? Obrigado. Esquece, às vezes, esse tem que secar aqui assim, que a gente ficava olhando pra ela, né? Eita, chorei. Eu sou chorona, eu sabia que não. O Igor é filosófico, eu sou dorameira, entendeu?